Eu creio que essa foi uma semana, queridos, de ativação. Nós somos ativados no Espírito, ativados nos dons. E não vamos voltar para aquilo que era antes, não, pessoal. Não vamos fazer isso. Vamos caminhar no poder de Deus, vamos caminhar na graça do Senhor Jesus, vamos caminhar na unção do Espírito Santo de Deus. O que nós aprendemos essa semana, queridos, vamos praticar, vamos colocar isso em prática, vamos aperfeiçoar isso, vamos aprimorar isso na nossa vida. Talvez você, no seminário, talvez você, no treinamento, você não recebeu nada, ou até errou feio, assim, passou muito feio, assim, de tudo que era e tal, tudo, né? Errou rude, assim mesmo, né? Mas exercite-se, exercite-se. Os dons são aprimorados, eles são exercitados, eles são praticados para que ele tome uma forma assim precisa, né? Então, eu quero encorajar você que recebeu, foi ensinado, olhe, caminhe nisso, persiga isso, ore por isso e se lance sobre isso, né? Nós vamos caminhar baseado naquilo que nós recebemos esses dias. O culto de oração, nós vamos de vez em quando fazer essa prática. Vamos nos exercitar nisso. Nas células também, queridos, vamos fazer isso. Vamos encerrar as células buscando uma palavra de conhecimento, de sabedoria, de revelação para as pessoas que estão ali, principalmente para aqueles que estão nos visitando. Vamos praticar isso. Vamos permitir que o Espírito de Deus flua através de nós. Porque eu estava conversando com a minha esposa, quantas vezes a gente sai por aí, a gente está em algum lugar, e de repente a gente olha para uma pessoa, a gente fica cismado com aquela pessoa, e de repente você fica olhando demais para aquela pessoa e começa a vir um entendimento no seu coração de que aquela pessoa não está bem, que aquela pessoa está passando uma aflição, uma dificuldade. O que é isso? Isso é o Espírito Santo de Deus falando conosco. E ainda nós não discernimos de forma clara a sua voz. Aí nós não fazemos nada com aquilo. Mas quantas vezes você, num restaurante, numa fábrica, em algum lugar, teve essa impressão acerca de alguém e não fez nada? A partir de hoje, querido, vamos nos exercitar nisso. Vamos colocar ação sobre isso. Se você não domina muito bem o Nihongo, comece a estudar uma forma de abordar as pessoas e falar alguma coisa. Se você não domina o Nihongo, encontre alguém aí que você pode estar usando perto de você para ir lá e conversar com a pessoa. A estratégia, gente, é conversar com a pessoa. Olha, você está bem? Como é que está aí no seu dia? Olha, eu tive uma impressão que você não está muito bem hoje, né? O que está acontecendo com você? Posso te ajudar em alguma coisa? Começa com uma conversa, né, natural, e vai andando por ali, você vai ver o Espírito Santo de Deus abrir a porta, e você ora pela pessoa, abençoa a vida da pessoa, expulsa o mal ali, pede a cura do Senhor, e a gente vai ver muita coisa maravilhosa acontecendo no nosso meio, queridos. Amém? Eu vejo assim, queridos, que um sucesso do evangelismo é você orar perguntando, Senhor, aonde o Senhor quer que a gente vá? É ali onde então o Espírito Santo de Deus conduz você a pessoas quebrantadas de coração, pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas que estão clamando ao Senhor por uma palavra. E a gente sempre está em algum lugar. Hoje não tem cantina. E alguns de vocês depois vão conversar com algum irmão para combinar e comer em algum lugar. Vamos fazer disso, gente, um exercício de fé. Vamos fazer disso um ponto de milagre. Vamos, antes da gente determinar onde nós vamos comer, vamos orar com esses irmãos que vão conosco e falar assim, Senhor, onde o Senhor quer levar a gente para comer hoje? O Senhor nos leva a um lugar hoje que a gente possa comer e ali encontrar alguém necessitado do Senhor. Vamos começar a fazer isso, queridos, né? Senhor, aonde nós vamos no cinema hoje, Senhor, coloca alguém no nosso caminho hoje que a gente possa falar do teu amor. Vamos usar a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, queridos, para trazer o Senhor ali e para que o Senhor Jesus se manifeste, o seu poder apareça. Amém? Essa semana eu vi demais de Jesus, gente. Eu estou, na verdade, assim, eu estou chocado, eu estou estarrecido, eu estou perplexo, gente, do que eu vi essa semana. Em 20 e poucos anos de vida cristã, eu nunca vi o que eu vi essa semana. E eu preciso que vocês saibam disso, queridos, porque vocês também fazem parte disso tudo que aconteceu. Essa semana foi uma semana muito maravilhosa, foi uma semana assim, muito intensa. Foi uma semana assim, onde eu vi coisas que, pela primeira vez em tantos anos de caminhada, eu nunca vi tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa. Eu vi crianças, gente, profetizando para as crianças.
Eu vi criança sendo batizada com o Espírito Santo, eu vi gente sendo liberta de demônio, vi gente sendo curada, vi gente entregando a vida para Jesus, vi pessoas que chegaram semana passada e ontem sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você coloca diante do Senhor, diante de uma necessidade, Ele vai usar a nossa vida. Então foram coisas assim por demais maravilhosas. E essas coisas maravilhosas também, elas aconteceram por dois fatores. O fator número um, que eu compreendo que essa semana foi tão maravilhosa, a gente pôde ver mais de Jesus, e a gente pôde ver Jesus usando a nossa vida, foi por causa da recepção de vocês, por causa da hospitalidade da igreja. Levei os missionários hoje de manhã para o aeroporto, eles estavam comentando assim, que eles ficaram impressionados com a recepção, eles ficaram impressionados com a forma como nós acomodamos eles ficaram impressionados com a hospitalidade, com a hospitalidade da igreja. E isso é bíblico, a palavra de Deus fala assim que nós devemos ser hospitaleiros, porque muitas das vezes nós vamos abrir portas para pessoas que Deus está enviando, gente, para tocar as nossas necessidades. E a forma como nós recebemos essa pessoa, queridos, é a forma como o Senhor vai nos abençoar também. É bíblico isso. A palavra de Deus fala assim que se você receber um servo, na condição de profeta, você vai receber galardão de profeta. Se você receber um pequenino na forma de um príncipe, você vai receber a graça de um príncipe. Se você receber um pequeno na sua casa, onde for você acomodar muito bem a pessoa, aquela virtude que está sobre a vida da pessoa, Deus vai trazer também sobre a sua vida. Então, por isso que vocês puderam receber tanto de Deus, mais de Deus, e serem ativados também na graça, no poder, na unção do Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que estava sobre a vida dos missionários foi repartido, foi dividido sobre vocês por causa da recepção. Nós, como recebemos uns aos outros, assim também nós recebemos mais de Jesus também. Então, receba bem as pessoas, receba bem qualquer pessoa que se achegar a você, a sua casa, trate muito bem, porque, de repente, Deus está enviando ali, através daquela figura, uma graça maravilhosa sobre a sua vida. Eles ficaram impressionados, eles ficaram muito impactados, eles falaram assim, vocês trataram a gente como verdadeiros príncipes. E é assim que realmente nós precisamos tratar aqueles que nos vivem. Os irmãos estão de parabéns pela recepção de vocês, os irmãos estão de parabéns, né, pela forma como vocês atuaram. Não foi fácil, 3 igrejas aqui dentro, lá no Odaca, meu Deus, não tinha onde enfiar gente, né? E pessoas ali atuando no estacionamento, na cantina, na recepção, né, resolvendo os problemas de estacionamento, que não é fácil, acomodando pessoas, cuidando das mães, dos bebês, enfim, é isso aí. Vocês foram formidáveis e, por causa desse empenho, dessa ajuda, o Senhor pôde nos visitar de forma maravilhosa. Uma outra coisa também que é digno de menção, queridos, é os bastidores. O que vocês viram impressionou vocês, mas eu tive nos bastidores com esse pessoal. E o que eu vi esses dias com esses missionários, gente, faz muitos anos, mas muitos anos mesmo, que eu não vejo gente assim. Eu fiquei de boca aberta, eu fiquei perplexo, eu fiquei assim, chocado, eu fiquei, na verdade, renovado. Eu creio que vai levar uma semana para mim conseguir digerir tudo que eu vi essa semana. Eu estou muito chocado, gente, essa é a palavra, eu estou impactado demais, porque esses dias eu estava assim, vendo tanta coisa, eu falei assim, meu Deus, acabou o mundo, acabou o mundo, acabou o mundo. Acabou o mundo, estamos lascados, a vaca foi para o brejo, perdeu-se a esperança. Eu falei, Jesus dos crentes, né? Porque aí você vê o crente largando tanta coisa, para ir, sabe, fazer cada besteira. Você vê pastor aí largando as coisas para virar empresário, porque apareceu uma grande proposta e tal. Você vê ministros deixando o ministério porque apareceu alguma coisa que ele vai ser famoso e tal, tudo, né? Então você vai vendo essas pessoas desprezando as coisas de Deus. Aí com esses 3, eu falei, meu Deus, o que é isso? A conversa que a gente tinha nos bastidores não era tipo assim, onde tem câmera barata, aonde tem iPhone barato aqui para a gente comprar, aonde tem uma coisinha assim baratinha que a gente pode comprar, não tinha nada disso.
Era todo momento falando das maravilhas de Jesus, era toda hora falando de milagre, falando da palavra de Deus. E de repente começa a falar dessas coisas, o que acontece? O Senhor Jesus aparece no nosso meio. Ele se manifesta ali. A gente sentia tanta presença de Jesus, tão perto, tão junto. O Senhor falando conosco, tocando a nossa vida toda hora. A gente saía para almoçar, o almoço virava assim um encontro, virava uma revelação. A gente era tocada, a gente era curada. Japoneses, gente, recebendo Jesus, japoneses sendo curados, japoneses sendo tocados. Ontem nós fomos para o seminário em Xiga, terminou deveras tarde da noite. Quase precisou de segurança para arrancar o pessoal lá de dentro. Eles estavam exaustos. Antes de subir na Expresso, eu parei no Combine e falei, gente, isso aqui é a última parada, vamos no banheiro e tal, tudo. E tocar o barco, vamos chegar 2h30 da manhã em casa. Eles arrebentados. Aí fomos no banheiro, aí na hora de ir embora, alguém teve um testemunho interior que o cara que estava no caixa estava com dor nas costas. Aí começa a conversar. E o japonês ali, gente, super aberto. Começou a ouvir de Jesus, ouvir de Jesus, ouvir de Jesus, e não entrou uma alma no Combine. Não entrou mais ninguém naquele lugar. E eles ficaram ali meia hora conversando com aquele japonês, oraram pelo japonês, o japonês foi curado das costas. Ele foi curado, ouviu o evangelho, foi totalmente abençoado pelo Senhor, e eles exaustos daquele jeito, gente. Então, eu não vi isso há muitos anos, gente. Uma coisa linda, uma paixão por Jesus, uma paixão por pessoas. Eles não queriam loja, eles não queriam supermercado, eles queriam saber, olha, onde tem pessoas, vamos conversar com aquela pessoa, traduz isso aqui, vamos falar isso aqui. E gente assim, aplicada. Antes deles subirem aqui, gente, eles oravam na sala, 15 minutos, 20 minutos, vamos orar aqui, vamos pedir para Jesus nos visitar. Participavam do culto, adoravam o Senhor, se prostravam no chão. Hoje eu fico assim olhando, tem pastores que nem adoram mais, nem oram mais, só vem para a hora de pregar, e você fica assim, meu Deus, acabou o mundo. Aí, de repente, o Senhor Deus te mostra assim, uma japonesa, Nihonjin mesmo, dando palavras para as irmãs, sendo usada por Deus, um pai de família, 38 anos, jovem, para mim é jovem ainda, 38 anos, um pai de família sendo usado assim numa entrega, tal, tudo. Vocês viram a forma como ele se apresentava? Porque não tinha como se apresentar melhor. Não tinha. Não tem muito recurso. Está começando agora. Mas em nenhum momento deixou de vir participar. Quando o missionário Ryan estava planejando de vir para cá, ele falou desse amigo Steven. Deixa o Steven vir. Não precisa dar lugar, não precisa dar nada para ele. Ele dorme no chão da igreja se for necessário. Me fala que pessoa pagaria um preço para fazer isso, gente. Que pessoa? Sem garantia nenhuma de alguém pagar refeição ou qualquer outra coisa. E a pessoa, ela mesma bancou a passagem dela, vir para cá, só para participar, ter a oportunidade de ser usado por Deus e abençoar um povo que ele nem conhece. Isso é amor de Deus, gente. Isso é amor de Deus. Amor de Deus. Eu vi um rapaz de 23 anos, gente, sendo usado por Deus de uma forma assim que eu nunca vi. Você ia lá buscar eles de manhã para comer alguma coisa? Não, nós não queremos comer nada, nós estamos consagrando ao Senhor. De jejum toda manhã. Para ser usado por Deus, para poder abençoar a nossa vida, gente. Isso são coisas que nós precisamos valorizar, queridos. E existem ainda pessoas de Deus no mundo, existem servos de Deus ainda no mundo, existem pessoas dedicadas ao Senhor ainda. E eu louvo a Deus por isso, porque olha o quanto que isso tocou a nossa vida. Significa que se você também fizer a sua entrega, que cada um de nós tem um nível de entrega, você também vai tocar pessoas da mesma forma, da mesma maneira como eles tocaram a nossa vida. Vai acontecer. Então, da forma como nós somos tocados, não permita que isso pare na sua vida, não permita que isso morra na sua vida. Leve isso para frente, leve isso adiante. Permita Deus usar a sua vida. Você vai ter medo, sim, vai ter medo, você vai errar, sim, você vai errar, mas continue. Vai chegar um momento que você vai crescer nessa graça, nessa unção, e você vai começar a ver coisas instantâneas acontecer através da sua mão, e o Japão saberá que o Senhor Jesus é o Senhor. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com vocês, brevemente, queridos, uma palavra que está em Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. É uma palavra que eu iria deixar para a igreja estar meditando nela. Foi um tanto estranho ontem, né? Na hora que nós encerramos, né? Eu conheci esse pessoal uma semana atrás, mas houve uma identificação assim tão forte. E eu voltando para minha casa, eu confesso para os irmãos que um choro tomou conta de mim. Porque eu estava tentando tomar um chá, meu Deus. Mas foi uma coisa muito boa que aconteceu essa semana. Eu creio que nós vamos levar para a eternidade. E sabe o que é mais incrível? Que a gente pode levar outros a sentir o que nós sentimos. Lá na fábrica, lá na escola, lá na rua, lá na célula. Vamos andar debaixo dessa ativação, queridos. Amém? Olha o que Jesus ele diz aqui nessa palavra, Mateus 7, verso 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como aquele que constrói uma casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Até aí somente, queridos. Eu queria dividir essa palavra com vocês, para encorajar os irmãos a estarem vivenciando tudo aquilo que nós temos aprendido e visto nesses dias. Só que deixa eu falar algo importante para vocês, antes que eu esqueça, porque isso é muito importante. É muita informação para uma semana. Ajude-nos a orar por Hiroshima. Amém? Rodrigo e a Tati, no final do mês, estão voltando. Para mim é quem? Para Mie e Yokaiti. Estão voltando para a nossa igreja. Rodrigo, Tati, estão voltando de Mala e Cuia. Domingo que vem vai ser o último culto deles lá em Hiroshima. Domingo que vem eu estou indo para lá, para desligar eles de Hiroshima, porque o Rodrigo e a Tati entenderam que o tempo deles lá naquele lugar expirou. Já faz um ano que ele tem conversado comigo e pedido oração, e nós temos orado por essa situação e tal, tudo. Então, ele entendeu que foi até aqui, até esse momento. E que desse momento em diante, se ele tentar insistir, ficar por ali, não vai dar nada certo, porque realmente tem tempos e tempos de Deus, nós precisamos observar isso. Tem igreja que Deus ele traz um ministro e conduz aquele povo até um certo ponto, depois um ministro pega, conduz de um outro ponto em diante, e assim vai indo, né? Assim aconteceu com essa igreja também, né? E eles estão voltando. Quem vai para Hiroshima? Nós não sabemos. Ninguém. Não tem ninguém ainda. Então, eu peço para os irmãos estarem orando para que o Senhor Deus levante alguém que possa ir para lá para ajudar os nossos irmãos que estão ali em Hiroshima, né? Eles estão meio murchinho agora, quem não ficaria murchinho, né, pela situação. Então, esteja orando, porque enquanto não aparecer alguém para ir para lá, nós vamos estar dando cobertura para os nossos irmãos. Né? Nossos irmãos de Hiroshima se tornaram nossos irmãos. Né? Então, independentemente do pastor que for para lá da missão, né, nós sempre vamos ter essa ligação com os irmãos de Hiroshima. Né? Então, enquanto não aparecer ninguém, né, eu vou estar indo para lá, o Marcos, Sheila, o Igor, Grace, vamos estar indo para lá para assistenciar os nossos irmãos, até que o Senhor Deus levante alguém. Nos ajude em oração, queridos, amém? Amém? É muita coisa por uma semana. Queridos, essa palavra que nós acabamos aqui de ouvir é uma diretriz do Senhor Jesus nos ensinando
como consolidar, queridos, aquilo que nós ouvimos acerca dos seus ensinamentos. O Senhor Jesus está dizendo aqui, queridos, que aquilo que você ouve da parte dele, aquilo que você aprende da parte do Senhor Jesus, aquilo que alguém nos ensina, queridos, da parte do Senhor Jesus, é necessário que a gente venha pegar aquilo e a gente venha colocar aquilo debaixo de uma prática. Tudo que nós escutamos, tudo que nós aprendemos no Evangelho, queridos, é necessário que a gente venha pensar em como viver aquilo, como praticar aquilo, como experimentar aquilo na nossa vida. E não somente ter aquilo como conhecimento a mais da nossa vida. Porque se você ouve o Evangelho, você ouve os ensinamentos de Jesus, você ouve os ensinamentos da Palavra de Deus, e você não procura ter uma ação prática em cima daquilo, você simplesmente vai perder 50% daquilo que, na verdade, Deus quer fazer na sua vida através das suas palavras. Porque a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, queridos, não são somente palavras, mas a Bíblia fala assim que é poder de Deus também para a nossa vida. Então, quando você recebe uma palavra de Jesus, um conhecimento das Escrituras, você também está recebendo o poder de Deus para aplicar aquilo na sua vida, para experimentar aquilo na sua vida, para que aquilo venha a ser concretizado na sua vida. Ou seja, como é que as bênçãos de Deus são manifestas na nossa vida? Como é que eu trago à realidade aquilo que está escrito e aquilo que eu estou ouvindo e aprendendo? Buscando praticar aquilo, buscando experimentar aquilo. É onde então a coisa ela vai se concretizar, ela vai se fundamentar na nossa vida, ela vai, na verdade, criar raízes na nossa vida. O Senhor Jesus ele declara, queridos, que se você ouve algo, você aprende algo, você escuta algo da parte dele, você não pratica aquilo, você não experimenta aquilo, você não coloca aquilo em ação. Ele está dizendo assim, você vai ter o conhecimento, porque aqui ele fala assim, a casa ela é construída, mas ela é construída sobre a areia. E quando vem situações difíceis da vida, essa casa ela desaba, porque ela não foi construída, ela não foi fundamentada sobre a rocha. A rocha aqui que Jesus está dizendo, queridos, é que você vai experimentar mais de Jesus praticando, colocando em prática aquilo que você ouviu e que é aquilo que você aprendeu, do que simplesmente ficar só ouvindo e escutando. Ou seja, tem um nível de revelação que a gente só vai poder alcançar quando a gente for praticar aquilo que a gente ouviu e aprendemos. Se tudo que nós temos ouvido nesses dias e aprendido nesses dias, a gente guardar numa gaveta, falar assim, foi bom, foi legal e tal, tudo, foi formidável, e vamos tocar o barco para frente, nós vamos perder, queridos, 50% disso tudo, e vai ficar só na lembrança. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que a gente venha experimentar, queridos, os seus ensinamentos e a sua palavra. E uma coisa que eu tenho visto nesses dias, a gente tem aprendido muito de Jesus. A gente tem aprendido muito sobre a palavra de Deus. Falta-nos agora praticar ela, para que a gente venha ver a verdade dessa palavra, a gente, na totalidade, sendo experimentada, gente, na nossa vida. Porque quando você olha nas Escrituras e você vê lá pessoas sendo curadas, e você sabe que Jesus pode curar, e você sabe que o nome de Jesus pode curar, mas se você ficar só no nível do conhecimento que Ele pode curar e não fazer nada com isso, você nunca vai experimentar na sua vida o poder de Deus para curar os enfermos. Então, são experiências, queridos, que nós vamos perder se nós ficarmos simplesmente no nível do conhecimento. Se nós ficarmos simplesmente com aquela palavra, nós vamos perder, gente, a vivência daquilo que Deus tem para nós. Então, toda palavra, todo ensinamento que você receber, quando chegar na segunda-feira, procura praticar aquilo, procura viver aquilo, procura experimentar aquilo. E ainda que seja difícil, busque a ajuda do Espírito Santo, conforme nós aprendemos aqui essa semana. Não dependa de você mesmo, busque o Espírito Santo de Deus, busque a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque às vezes você vai receber um ensinamento de Jesus e você vai olhar para a sua vida, para a sua realidade, e você vai ver, puxa, está tão longe, está tão distante disso. Não dependa de você, dependa do Espírito Santo, ore ao Espírito Santo de Deus e peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar a
colocar em prática aquela palavra. E o Espírito Santo de Deus, ele vai ajudar, vai facilitar você, vai abrir uma porta para você, vai ajudar você a dar o primeiro passo para que você comece, então, a experimentar a palavra de Jesus, experimentar os ensinamentos do Senhor Jesus, e assim a sua vida vai sendo fundamentada, ela vai sendo solidificada, ou seja, você vai ficando cada vez mais forte, você vai ficando cada vez mais firme. Aí pode vir uma tempestade, pode vir circunstâncias difíceis, pode vir a problemática que for sobre a sua vida, porque você experimentou a palavra de Deus, você está então fortalecido, você está fundado, você está apoiado, aí nada vai poder te derrubar, aí nada vai conseguir jogar você por terra, aí nada vai frustrar você, porque você está experimentando não somente uma palavra, mas você está experimentando a realidade da palavra de Deus na sua vida. Uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é você viver a palavra. Então, quando você dá o passo para viver a palavra, Jesus, então, ele diz aqui, olha, a sua vida, então, ela vai ter uma solidez tão forte, que nada nessa vida vai conseguir jogar você para baixo. Agora, ele diz, a pessoa que só fica ouvindo, e nunca faz nada com aquilo que ouve, qualquer vento, qualquer circunstância, qualquer tempestade que soprar, sobre tudo que ele tiver aprendido, mas não praticado, ele vai perder. Isso vai ser levado embora. Por Deus, não. Porque quando você olha aqui para o texto da palavra de Deus, está dizendo aqui, ó, a circunstância da vida. Aqui está falando de vento, aqui está falando de tempestade, aqui está falando de água, ou seja, a circunstância da vida vai nos derrubar, mas Ele não quer que você seja derrubado. Ele quer que você seja fortalecido e firmado sobre uma rocha, onde a vida e a circunstância e a problemática não tem como te atingir. Então, qual é o segredo para a gente ficar cada vez mais forte em Jesus? É ouvir a sua palavra e buscar experimentar ela na nossa vida prática, no nosso dia a dia, aí onde nós vamos ser surpreendidos pelo Senhor, queridos. Amém? Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, Jesus diz assim, essa pessoa, ela é sábia, essa pessoa, ela me teme, essa pessoa, ela é prudente. Ele diz, em algumas versões, prudência. Ou seja, você quer evitar algumas situações na sua vida? Viva a palavra, pratique a palavra de Deus, experimente a palavra de Deus na sua vida e nós vamos ter mais de Deus. Amém? Queridos, 50% nós vamos aprender sentado e ouvindo. Os outros 50% são consolidados na prática, na vivência e numa ação. Daqui para frente, tudo que você ouvir, busque a ajuda do Espírito Santo para você experimentar isso na sua realidade do dia a dia. E você vai ver a sua vida sendo fortalecida, não somente por palavras, mas através de experiências maravilhosas que o Senhor vai proporcionar sobre a sua vida, queridos. Amém? Eu queria deixar essa palavra para os irmãos nessa noite. Não quero me estender, porque nós ouvimos demais essa semana, aprendemos demais essa semana, e essa semana aqui agora é a semana da prática. Os missionários foram embora, o seminário acabou, mas a nossa vida continua e podemos ser usados amanhã por Deus. Amanhã lá na fábrica, amanhã lá na escola, amanhã onde você estiver, mantenha o seu radarzinho aberto. Senhor Jesus, me usa aqui hoje. Jesus, me dá uma palavra aqui hoje. Senhor Jesus, quem o Senhor quer tocar hoje aqui? E obedeça, e pratique, e você vai ver mais de Jesus na sua vida. Vai ser maravilhoso, queridos, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando ao Senhor. E o que nós vamos estar orando ao Senhor? Nós vamos pedir para o Senhor nos dar graça de vivermos aquilo que nós recebemos e ouvimos esses dias. O que nós vamos orar? Nós vamos orar, Senhor Jesus, nos use essa semana. Nós queremos praticar, queremos experimentar aquilo que nós aprendemos essa semana, para que a nossa vida seja fortalecida na rocha, consolidada na verdade. Amém, queridos? Vamos estar orando então. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, por esta semana que se passou, Senhor.
Senhor, nós estamos maravilhados, nós estamos, ó Senhor, meu Deus querido, estarrecidos com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós vimos, ó Senhor. Senhor Deus e Pai, leva-nos esta semana, Senhor Deus, a praticarmos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, aquilo que nós aprendemos nesses dias, Senhor. Senhor, não queremos que essas coisas venham morrer em nós mesmos, mas queremos, ó Pai querido, sermos usados pelo Senhor esta semana, Pai. Pai querido, dá-nos graça, Senhor Deus, para praticarmos, ó Senhor, a Tua palavra, Senhor, os Teus ensinamentos, aonde nós estivermos, ó Senhor, em casa com a família, no trabalho, Senhor, com os colegas de trabalho, nas escolas, ó Senhor, nas ruas, nos hospitais, nos supermercados, aonde nós estivermos, ó Senhor. Senhor, ajuda-nos a experimentarmos a Tua boa palavra, ó qual o Senhor tem declarado esses dias sobre a nossa vida, Pai. Pai, nós temos aprendido tantas coisas acerca da Tua palavra, Senhor, e queremos vivê-las, queremos experimentá-las, ó Senhor, no nosso dia a dia, Senhor. Não queremos mais viver de ouvir falar, Senhor, mas nós queremos experimentar, Senhor meu Deus, numa ação prática, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos ver mais do Senhor, para que nós possamos experimentar mais de Ti, para que nós possamos ver o Senhor agindo através de nós, se manifestando através de cada situação. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, usa-nos esta semana, Senhor, aonde nós estivermos, dá-nos a Tua graça maravilhosa, Senhor, de experimentarmos esta palavra, Senhor, para que a nossa vida, ela seja firmada, Senhor, na rocha, para que nós estejamos plantados em Ti, através de uma verdade prática, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós Te rogamos, Senhor, dá-nos uma semana prática, dá-nos uma semana de vivência, Senhor. Queremos experimentar a Tua palavra, que foi ensinada a cada um de nós nesses dias, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos a ver as Tuas maravilhas, leva-nos a experimentar o poder da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai querido, no nome de Jesus, ó Pai, assim nós oramos a Ti, Jesus. Em o nome de Jesus, leva-nos, Espírito Santo de Deus, a uma ação prática, a uma ação prática. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Pode se assentar, queridos. Antes da gente estar encerrando, as crianças, elas vão estar apresentando algo para nós. As coisas de Deus realmente elas são muito simples, simples demais, que às vezes a gente não quer nem colocar em prática, porque a gente acha que é simples demais. Siga aqueles passos, os 5 passos. Sempre siga aquilo em cada momento da sua vida. Ore repreendendo a voz do inimigo, ore repreendendo a voz do eu, ore repreendendo a voz das circunstâncias. Ordene que a circunstância se cale. Peça para o Espírito Santo de Deus falar com você, te dar uma palavra e ouça. E ouça. E o que você ouvir, haja em cima. O que você escutar, coloque em prática. E você vai ver a sua vida sendo fortalecida na rocha, consolidada e firmada na verdade do Senhor Jesus. Amém? Vamos ver as crianças.